78, que foi sediada na Argentina, teve como campeã a Argentina, dona da casa, e vice mais uma vez a Holanda. E a Argentina, que sediou a Copa, foi a campeã, enfrentou muitos protestos por ter escolhido a Argentina para sediar a Copa. Antes disso, o Chile já havia sediado, o Brasil já havia sediado, o Uruguai já havia sediado, e era um desejo muito antigo da Argentina sediar. E a Argentina, ela vivia uma conturbada situação que era o regime militar ditatorial do Jorge Videla, não era o Perón ainda não. E a FIFA, muitos boicotes, muita gente reclamando para que mudasse a sede. Aí o João Avelange, que era o presidente da... Mas já? O João Avelange é muito antigo, ele não só atrapalhou o futebol brasileiro, mas o futebol mundial também. Ele falou, não, vai ser na Argentina e tal. Olha só como essa Copa do Mundo na Argentina foi estranha. Teve o resultado do Peru, 6-0, que falaram que foi vendido o jogo. Teve a situação do antidoping, que a gente vai falar nas curiosidades. E essa da escolha, quer dizer, muita coisa estranha acontecendo junto. E o gol do Zico ainda, que foi anulado contra a Suécia. Nessa Copa do Mundo, que foi muito conturbada, nas eliminatórias, duas seleções ficaram de fora. A seleção inglesa e a seleção uruguaia ficaram de fora do Mundial. E pensou-se ainda que a seleção francesa ficaria como forma de boicote à morte de umas freiras que morreram lá no regime ditatorial a mando do ditador. Enfim, a freira ameaçou fazer... Freira França é foda. A França ameaçou fazer um boicote contra o regime ditatorial argentino, mas acabou participando no final das contas. Sim. E o Johan Cruyff, como a gente disse no vídeo anterior, não teria se aposentado da seleção holandesa, mas um fato parece que corroborou para que ele não fosse para essa Copa do Mundo. Ele não foi, mas dizem que não foi por causa de que ele tinha simplesmente se aposentado por ter perdido a final. Ele poderia ter jogado, mas parece que ele não jogou por dois fatos. Primeiro, que ele foi um boicote mesmo, ou teria sido um boicote à ditadura militar argentina, e um outro fato, que a família dele foi feita refém em um assalto, né? Os caras entraram na casa dele, fizeram eles de refém, colocaram a arma na cabeça. Foi uma situação bem desconfortável e ele não teria jogado a Copa do Mundo por ele não se sentir bem ainda. O mascote da Copa foi o chamado Gauchito, que é um menino com trajes e adereços tipicamente argentinos, né? Esse que vocês estão vendo aí. O Gauchito tem um chapéu e uma faca. E o termo gaúcho, a gente pesquisou um pouco, ele se refere a vários povos que habitam ali o entorno do Rio da Prata, né? Então você pode encontrar esse termo gaúcho tanto no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Uruguai, na fronteira, e também na Argentina. O termo gaúcho tem vários significados, muitos falam que é da cultura quechua, que significa aquele que cuida dos bois, do gado, outros termos pejorativos que se referem ao colonizador, que se referiam a gaúchos como vagabundos e sem trabalho, enfim. Mas isso acabou se aculturando aqui no Brasil e conhecendo o gaúcho como o cidadão do sul. Sim. Mas na Argentina também tem esse termo gaúcho, que é referente ao cidadão que cuida do campo, cuida do gado e tem essa prática agrária. Chegamos à campanha da Argentina campeã mundial. A primeira fase não foi tudo isso. Eles venceram da Hungria e da França 2-1 e perderam para a Itália 1-0. Foi a única derrota da seleção argentina. E essa Copa do Mundo, ela não teve, tipo, primeira fase e depois jogos eliminatórios, oitavas, quartas de final, semifinal. Teve a primeira fase, grupos, depois teve uma segunda fase com grupos novamente. O primeiro lugar de cada grupo faria a final. E o segundo lugar faria o segundo e terceiro lugar e quarto lugar, disputa. Aí que começa toda a treta, que quase ninguém explica no meio esportivo. No grupo 2, no grupo 1 a Holanda já liderava, né? Ia passar para a final. No grupo 2, o Brasil e a Argentina disputavam quem seria o vencedor, né, desse grupo para ir para a final. A Argentina estava com um saldo inferior ao Brasil. O Brasil iria se classificar porque tinha uma campanha melhor e a Argentina precisava vencer por um saldo muito grande contra o Peru. 4 gols ou mais. A primeira coisa errada, os jogos não foram no mesmo horário. O Brasil jogou em um horário, a Argentina jogou depois, sabendo quanto precisaria fazer para passar de fase. O segundo fato é que a Argentina jogou contra um país que não tinha vontade de jogar, o Peru. Totalmente sem chance. Sem chance. Na fase. O goleiro era argentino. De nascimento. Quiroga. Ele foi muito mal na partida e ficou muito claro que o Peru estava estranhamente em campo, jogando mal de propósito. Você acha que o Peru amoleceu?
Ah, contra a Argentina amoleceu. Aí aconteceu de que eles venceram de 6-0 e até hoje o Brasil se considera campeão moral por ter acabado o torneio invicto. Na verdade é uma revolta, né? Que muitos falam que é mimimi, que o Brasil já se julgava campeão. Tinha final contra a Holanda ainda. Não pode falar que o Brasil seria campeão dessa Copa, mas que com certeza ali a final iria. A vaga na final, por honra, seria do Brasil. E a Argentina fez o jogo contra a Holanda, empatou 1-1 no tempo normal, prorrogação, a Argentina foi lá e fez 2 gols, campeão mundial. E o destaque da Copa, tanto como artilheiro como destaque de bola de ouro da Copa do Mundo, foi o argentino Mário Kempes. Mário Kempes fez 6 gols durante o Mundial, sendo 2 deles na final contra a Holanda. Bom pessoal, agora curiosidades da Copa do Mundo de 78, a começar vamos falar da Tunísia, a primeira seleção africana a conquistar uma vitória em Copas do Mundo. Venceu o México por 3-1. O atacante Robbie Rosenbrick da Holanda foi o autor do 1000º gol na história das Copas. Entrou para a história, realmente. O fato interessante dessa Copa do Mundo de 78 é o Menotti, técnico da seleção argentina. Ele, antes de ser o técnico da seleção, ele jogou por 2 times aqui no Brasil. Então ele aprendeu um pouco das táticas brasileiras e pôs lá na seleção argentina. Menotti, que também deixou de fora o Maradona. Segundo ele, Menotti e Maradona eram jogadores ainda de pouca experiência. Bom, eu não sei como funcionava o sistema de doping nessa época, em 78. O que pode-se dizer é que eles precisavam fazer o exame antidoping, né? Porque era para não saber se os caras estavam dopados e tal. Só que o jornal inglês Sunday Times alegou que os jogadores argentinos eles não estavam fazendo o exame de doping. Eles estavam burlando o sistema. Eles diziam que no banheiro eles contrataram, os argentinos, alguém, um homem, para mijar no lugar dos caras, né? Profissional. Exatamente, que os caras jogavam dopados por anfetaminas. Se é verdade ou não, talvez nunca vamos saber. Mas que o mundo esportivo vive uma onda de doping, né, por causa da Rússia e tal, mas não duvidemos de nada, né? A substituição mais rápida da história das Copas aconteceu em 78. O técnico Enzo Biasotti trocou o jogador de linha dele com apenas 6 minutos em campo. Ele tirou o jogador Mauro Belucci e colocou o Antônio Cucuretto no lugar. Com apenas 6 minutos de jogo, Cucuretto tirou o Cucuretto do banco e entrou no campo. Bom pessoal, agora curiosidades da Copa do Mundo de 78, a começar vamos falar da Tunísia, a primeira seleção africana a conquistar uma vitória em Copas do Mundo. Venceu o México por 3-1. O atacante Robbie Rosenbrick da Holanda foi o autor do 1000º gol na história das Copas. E outro fato interessante dessa Copa do Mundo de 78 é o Menotti, técnico da seleção argentina. Ele, antes de ser o técnico da seleção, ele jogou por 2 times aqui no Brasil. Então ele aprendeu um pouco das táticas brasileiras e pôs lá na seleção argentina. Menotti, que também deixou de fora o Maradona. Segundo ele, Menotti e Maradona eram jogadores ainda de pouca experiência. A gente pode pegar muito o que o Dunga fez, deixando o Neymar de fora por não ter muita experiência. Só que não vai saber o que seria, né? Tivemos já exemplos de Pelé com 17 anos, Sim. Ronaldinho Fenômeno indo para a Copa de 94 mesmo O sem próprio jogar. Gabriel Jesus poderia se dizer que ele é inexperiente, não sei. Bom, eu não sei como funcionava o sistema de doping nessa época, em 78. O que pode-se dizer é que eles precisavam fazer o exame antidoping, né? Porque era para não saber se os caras estavam dopados e tal. Só que o jornal inglês Sunday Times alegou que os jogadores argentinos eles não estavam fazendo o exame de doping. Eles estavam burlando o sistema. Eles diziam que no banheiro eles contrataram, os argentinos, alguém, um homem, para mijar no lugar dos caras, né? Profissional. Exatamente, que os caras jogavam dopados por anfetaminas. Se é verdade ou não, talvez nunca vamos saber. Mas que o mundo esportivo vive uma onda de doping, né, por causa da Rússia e tal, mas não duvidemos de nada, né? A substituição mais rápida da história das Copas aconteceu em 78. O técnico Enzo Biasotti trocou o jogador de linha dele com apenas 6 minutos em campo. Ele tirou o jogador Mauro Belucci e colocou o Antônio Cucuretto no lugar. Com apenas 6 minutos de jogo, Cucuretto tirou o Cucuretto do banco e entrou no campo. Bom, quem é mais novo entre aspas como a gente, lembra da Copa de 94, 98, os irmãos gêmeos Frank e Ronald de Boer. Os dois marcaram história jogando pela seleção holandesa. Só que não foi a primeira vez. Na Copa do Mundo de 78, os irmãos Willy e René van der Kerkhoff jogaram a Copa do Mundo
juntos. Olha que coisa interessante. Uma coisa da Holanda. E no 10 de junho de 1978, a França jogou com um uniforme diferente. Isso se deveu porque França e Hungria se enfrentariam em Mar del Plata e ambas foram com um uniforme branco, sem um segundo uniforme, com respectivas cores da França azul, né? O que aconteceu? A França teve que pegar emprestado de um time amador local um uniforme verde e branco listrado e jogou essa partida única na história das Copas com a equipe francesa com um uniforme totalmente diferente do azul ou branco. E tivemos um marco na publicidade, né, nessa Copa do Mundo de 78. Foi a primeira vez que a parceria Coca-Cola e Copa do Mundo estiveram juntas. Então, desde 78 até hoje, a Coca-Cola não saiu mais das cabeças nossas. E na Copa do Mundo de 78, o artilheiro foi o Mário Kempes, jogador argentino, com 6 gols, só que ele não foi o jogador argentino com mais gols em Copa do Mundo. O jogador que fez mais gols em Copa do Mundo foi o Stabile, ele marcou em 1930 8 gols. Bom, o gramado do Monumental de Nunes, estádio marcado para a partida inicial da Copa, deu um problema no sistema de saneamento lá de Buenos Aires e ficaram sem água durante os dias. A solução encontrada para regar o gramado, já que Buenos Aires é uma cidade portuária, foi pegar água do mar para fazer o feito. Mas conclusão, a grama ficou totalmente queimada por conta do sal do mar e a aparência ficou péssima para a estreia da Copa. Na primeira fase, no jogo contra a Suécia, o Brasil empatava com a Suécia em 1-1 e teve um escanteio para o Brasil. O escanteio foi cobrado, o Zico cabeceou e fez o gol. O gol seria se o árbitro Clyde Thomas não tivesse apitado o final do jogo enquanto a bola viajava para a área. Olha que absurdo. O escanteio foi batido, o árbitro acabou o jogo, o Zico cabeceou e fez o gol, todos comemoraram e o juiz estava apontando o centro do campo. Como a gente disse que o Quiroga era argentino, né? Ele falou, logo depois da partida de tomar 6 da Argentina, ele falou, caímos de pé. Olha, se todo time que perder de 6 falar que caiu de pé, né? Imagina. Deve ser um orgulho nacional gigante. Quanto tem que tomar para cair deitado? Não é? Interessante para saber sobre a logística dos deslocamentos aí das seleções durante a Copa. A Argentina, dona da casa, teve como favoritismo também a questão da logística programada para ela se beneficiar. Nos 7 jogos disputados pela seleção argentina, ela se deslocou apenas 600 km, enquanto o Brasil, em 7 jogos, se deslocou mais de 4.000 km em solo argentino.